Quero agradecer você por estar em nosso canal. Caso você não seja inscrito, convido você para se inscrever. Também deixa seu like. Então vamos à nossa leitura neste momento em Deuteronômio capítulo 16, a celebração da Páscoa. Guarda o mês de Abibe e celebra o Pessá, a Páscoa do Eterno, o teu Deus, porquanto foi numa noite do mês de Abibe que Yahvé teu Deus te libertou e te fez sair do Egito. Veja só, nós estamos com uma Bíblia King James atualizada, uma Bíblia de estudo, e leremos aqui no rodapé, comentário. Seguem as instruções sobre 3 grandes festas anuais, do versículo 1 ao 17, quanto à administração da justiça, versículos 18 ao 20, e sobre a proibição de qualquer contato com símbolos ou manifestações dos povos pagãos, os versículos 21 a 22 que vamos ler. Então vamos ver agora, seguem as instruções sobre 3 grandes festas anuais, versículo 1 agora em diante até o 17. Continuando, versículo 2: Sacrificarás como oferta de Páscoa ao Senhor, o teu Deus, um animal dos teus rebanhos de bois ou ovelhas, no local que Yahvé escolher para a habitação do seu santo nome. Não comerás pão levedado feito com fermento, mas durante os 7 dias de celebração comerás tua oferta com matzá, ázimo, o pão sem levedo, não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época que abandonaste o Egito. Você vê, Jesus nos ensina para que nós não venhamos nos afligir por coisa alguma. E aqui nós vemos que a pressa, quando nós nos apressamos, temos pressa, nós estamos nos afligindo, então nós estamos desobedecendo. Então tudo que nós vamos fazer, temos que fazer com tranquilidade, com calma, não com pressa. Nós primeiro pegamos aquilo que temos que fazer e examinamos nas Escrituras, está de acordo, eu devo ou não fazer. Então aqui eu li, aqui me veio essa lembrança, que nada nós devemos fazer com aflição. E uma pressa para fazer as coisas, a precipitação das coisas, pressa, é uma aflição. E Jesus falou, não se afligis por nada. Então não comerás pão levedado, feito com fermento, mas durante os 7 dias de celebração comerás oferta com matzá, ázimo, o pão sem levedo, não fermentado, o pão que faz recordar a aflição, pois foi às pressas que deixaste a terra do Egito, a fim de que em todos os dias da tua vida te lembres da época que abandonaste o Egito. Então, o único sentido da pressa certa da nossa vida, o único sentido da pressa aplicado da forma correta é a pressa de abandonar os nossos pecados. Temos que ter pressa para obedecer ao Senhor. Entendeu? O único sentido correto de ter pressa é em obedecer ao Senhor. É isso que nós temos que fazer. Obedecer, ter pressa para abandonar os nossos erros e, consequentemente, buscar sempre obedecer ao Senhor. Esse é o sentido da pressa. Eu tenho pressa em obedecer ao Senhor. Versículo 4: Durante 7 dias não permitirás que seja encontrado fermento em todo o teu território. E da carne que tiveres sacrificado na tarde do primeiro dia, nada deverá sobrar para a manhã seguinte. Não poderás sacrificar a Páscoa em qualquer das cidades que Yahvé teu Deus te concederá. Versículo 6. Mas exclusivamente no lugar que o próprio Yahvé teu Deus tiver escolhido, para aí fazer residir o seu nome. Sacrificarás o cordeiro de Pessá, da Páscoa, à tarde, e ao pôr do sol o comerás no tempo determinado em que saíste do Egito. Versículo 7. E o grelharás, e o comerás no local específico que o Eterno teu Deus determinar. Ao raiar do novo dia voltarás e irás para as suas tendas. Versículo 8. Durante 6 dias comerás pães ázimos sem fermento, e no 7º dia haverá uma solene reunião geral em honra de Yahvé, o teu Deus. Nenhum trabalho realizarás. A festa da colheita ou semanas.
Versículo 9: Contarás 7 semanas, a partir do momento em que lançares a foice no Homer, nas espigas, começarás a contar 7 semanas. Versículo 10: Celebrarás então a festa de Shavuot, das semanas, em honra de Yahvé teu Deus. A oferta espontânea que tua mão fizer deverá ser proporcional ao modo como o Senhor teu Deus te houver abençoado. Vamos ler agora na Almeida Revista Corrigida, o versículo 9. 7 semanas contarás, desde que a foice começar na seara. Começarás a contar as 7 semanas. Agora aqui está indicando uma referência cruzada. Vamos abrir lá em Atos 2, 1, onde fala sobre a chegada do Espírito Santo. E, ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. Veja só o comentário aqui. O 50º dia após o sábado da semana da Páscoa, e portanto domingo, era considerado o dia de Pentecoste. Levítico 23, 15 ao 16. O Pentecostes é o nome em que se dava a festa das semanas, também chamada festa da colheita, ou ainda festa dos primeiros frutos. Deuteronômio 16, 10, onde acabamos de ler. Depois celebrarás a festa das semanas ao Senhor teu Deus. O que deres será tributo voluntário da tua mão, segundo o Senhor teu Deus o tiver abençoado. Estou lendo na Almeida Revista Corrigida agora. E aí, nessa passagem, apóstolos e discípulos, nessa passagem aqui de Atos, a chegada do Espírito Santo, nessa passagem, apóstolos e discípulos estavam no templo, também chamado de, entre aspas, a casa. Atos 7, 47. Pois é sabido que os apóstolos reuniam-se constantemente no templo, orando, ministrando e louvando ao Senhor. Lucas 24, 53. Agora vamos ver 1 Coríntios 16, onde fala sobre a oferta para o povo de Deus. Versículo 2: No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder, de acordo com sua renda, e guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Vou ler o versículo 1. Quanto à oferta para o povo de Deus, fazei vós também da mesma forma como orientei as igrejas da Galácia. No primeiro dia da semana, cada um de vós separe o que puder. No primeiro dia da semana, ou seja, domingo, separe cada um de vós o que puder, de acordo com a sua renda. Está vendo? A renda. E guarde para que não se façam coletas quando eu chegar. Então, quando eu estiver entre vós, enviarei com carta de recomendação os homens que aprovardes para levarem a vossa contribuição para Jerusalém. Aí você veja que Paulo responde a mais uma das questões levantadas pela igreja em Corinto. E organiza uma grande ação de levantamento de recursos envolvendo as igrejas da Galácia e da Macedônia, com o objetivo de socorrer a igreja em Jerusalém, que estava padecendo por causa da forte crise que se abateu sobre Israel por volta do ano 45 depois de Cristo, e devido às constantes perseguições aos crentes, especialmente em Jerusalém. Aí veja só. Paulo faz a primeira referência ao fato de que as reuniões da igreja cristã já estavam ocorrendo costumeiramente aos domingos, em homenagem à celebração ao dia do Senhor, o dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou. Atos 27, Lucas 24, 1 ao 6. As ofertas eram recolhidas durante os cultos como uma forma de adoração ao Senhor. Todos deviam contribuir de forma espontânea e regular, cada qual à medida do seu ganho semanal. Cada qual à medida do seu ganho semanal, quanto tinha ganho na semana. Justino Mártir, um dos chamados pais da igreja, relata que em sua época, 150 depois de Cristo, era tradicional os crentes trazerem seus dízimos e ofertas todos os domingos, a fim de cooperarem com a obra do Senhor. Voltando em Deuteronômio, dando continuidade, versículo 11. E te alegrarás na presença de Yahvé teu Deus, tu, teu filho e tua filha,
teu servo e tua serva, o levita que vive em tua cidade, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que igualmente vivem no meio de ti, todos no lugar que o próprio Yahvé teu Deus houver designado, para aí fazer assentar o seu santo nome. Versículo 12. Lembra que foste escravo e peregrino no Egito, e cuida de obedecer fielmente todos estes decretos. A festa das tendas ou tabernáculos. Versículo 13. Celebrarás também a festa de Sucote, das tendas durante 7 dias, após ter recolhido o produto de tua eira, separado os cereais da palha e de ter esmagado todas as uvas e olivas dos teus lagares. Versículo 14. Alegra-te nesta grande festa com teus filhos e as tuas filhas, os teus servos e servas, os levitas, os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que vivem nas tuas cidades. Versículo 15. Durante 7 dias festejarás em honra ao Senhor, o teu Deus, no local que Yahvé tiver indicado, pois o Eterno, teu Deus, vai te abençoar em todas as tuas colheitas e em todo o trabalho das tuas mãos, com o objetivo de te proporcionar plena felicidade na terra. Versículo 16. 3 vezes por ano, todos os homens de Israel deverão comparecer diante de Yahvé teu Deus, no lugar que ele houver escolhido. Na festa dos pães sem fermento, nas festas das semanas e na festa das tendas, e ninguém se apresente de mãos vazias diante de Yahvé. Versículo 17. Cada um traga a sua dádiva conforme as bênçãos recebidas do Senhor, o teu Deus. Os juízes e suas obrigações. Versículo 18. Estabelecerás juízes, policiais e escribas em cada uma das cidades que Yahvé teu Deus vai dar para as tuas tribos. Eles julgarão o povo com justiça e equidade. Não perverterás o direito, não farás acepção de pessoas e nem aceitarás suborno, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes, pois a corrupção cega até os olhos dos sábios juízes e prejudica a causa dos justos. Versículo 20. Busca única e exclusivamente o justo direito, a fim de que vivas e herdes plenamente a terra que o Senhor, o teu Deus, te concede. Agora, advertência contra a idolatria. Versículo 21. Assim não erguerás estelas ou postes ao culto da deusa Aserá, a Baal, ou qualquer outro deus, além do altar que construirás em adoração a Yahvé, o teu Deus. Versículo 22. E não levantarás nenhuma outra coluna sagrada, porquanto o Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. Porquanto o Senhor nosso Deus detesta todos os ídolos pagãos. Na outra versão está: nem levantarás estátua a qual o Senhor teu Deus aborrece. E na versão King James, detesta todos os ídolos pagãos. Muito bem, então nós lemos aqui Deuteronômio capítulo 16.